Mas Opa! espera aí. Tá começando ou não? Espera subir alguém aqui. Subiu o quê? As pessoas. Ah, Ó. tá. Olá, boa noite. Meu nome é Cazu. Acho que a maioria de vocês acho que já me conhece, né? Bem, eu sou formado há 34 anos. Acho que a maioria de vocês nem era nascido, né, nessa época. Eu me formei na Unesp no ano de 88, só que eu trabalho com natação desde 86. Então, queria agradecer as pessoas que estão me assistindo aí. Muito bem, vamos começar aos meus amigos da faculdade, aos meus alunos, os professores, as pessoas que são colaboradores aqui com a gente. Tem muita gente assim, né? Então, agradecer a minha família, ao Bruno que está aqui me ajudando, a Regina, né, que pediu milhões de vezes para que eu fizesse, né? Então, estou aqui. Bem, o tema de hoje é o tema sobre o medo da água. Espera aí, Cazu, um pouquinho. Que as pessoas estão entrando ainda. Ah, é? Vamos esperar um pouquinho? Já tem 30 pessoas. Meu Deus, que legal. Então, é o seguinte. Medo da água. Acho que todo mundo tem medo, né? Acho que medo é uma coisa do ser humano, né? Uma defesa do ser humano para que ele não morra. Então, se a pessoa tem medo de nadar, ela tem medo de morrer afogada, né? Se ela tem medo de altura, ela tem medo de cair e morrer. Então, o medo é uma coisa muito normal no ser humano, né? Uma defesa para que ele não morra. Se a pessoa é muito corajosa, a chance dele se acidentar e morrer é muito grande. Então, na verdade, o medo de nadar é aquele medo que a pessoa tem de que aconteça alguma coisa e ele morra afogado. Então é o seguinte, na minha experiência, eu coloco mais ou menos algumas formas de medo de água, né? Eu acho que, assim, muito comum a pessoa que nunca ela teve experiência com a água. Então ela morou no interior, morou num lugar que não tem rio, não tem lago, não tem mar. Então ela não tem vivência com a água. Então ela vai e quando ela entra numa piscina, por exemplo, ela vê aquele barulho, o pessoal nadando, ela vai se sentir assim assustada, né? Aquele barulho do mar, aquele barulho do rio. Então é muito comum a pessoa se assustar. Ela até não tem aquele medo imenso, mas se você pedir para ele deitar, para ele levantar, ele vai ficar com aquele olhão arregalado, vai jogar água no rosto assim, vai ficar fazendo assim. E aí você percebe que ele tem pouca vivência com a água. Bem, uma forma de medo, acho que muita gente passa por isso, são aquele medo que a pessoa tem, que os pais são muito zelosos, aqueles pais que tem aquele negócio de fobia, de que aconteça alguma coisa com a criança, mesmo com o adulto. Então ele coloca lá um monte de coisa na cabeça da criança e do adulto, falando que tem jacaré, falando que tem tubarão, falando que é fundo, que a pessoa vai se afogar. Então a criança já nasce com aquilo, né? Então ela fica com aquilo na cabeça e quando ela vem fazer a natação, ela fica pensando nessas coisas. É muito comum. E a terceira, né, que é o nosso foco de hoje, é aquele medo que a pessoa tem de algum trauma, né? Alguma fobia assim, que ela criou pelo fato dela se assustar, né? Então, alguém, assim, ela foi no parque aquático, pegou aquele escorregador e desceu naquele escorregador, caiu assim, e
ela normalmente desce deitada, a água vem, cobre a cabeça dela, muito comum. Ou ela está no mar, aí o mar derruba ela, aí ela vê aquele monte de água, então ela se assusta mesmo. E também o fato daquelas brincadeiras que acontecem muito em sítio, né? Você pega, todo mundo enche a cara, aí tem sempre aquela turminha que pega as pessoas e vão jogando. Aí tem aquele que é medroso lá, faz um monte de escarcéu e a pessoa não quer nem saber, joga e o cara fica lá se afogando. E o que acontece? Ele fica traumático. Então, são várias formas de medo que a pessoa tem e adquire, né? De medo da água mesmo, acontece muito. Então, essas pessoas que têm esse trauma, elas assim, para chegar nesse nível de entrar numa academia, elas precisam repensar 500 vezes. Elas pensam muitas vezes antes de entrar, porque para ela é um desafio, é muito complicado. Então, você já percebe que a pessoa ela está com medo porque ela tem uns sintomas, né? Ela tem uns sintomas de quem está ansioso, né? Você vai enfrentar uma coisa que você tem medo, você fica ansioso. O que acontece? Ela começa a suar, ela começa ficar com sede, né? Pode ver que quem tem aquela ansiedade, ela fica com sede. Ela tem vontade de fazer xixi, né? Então é uma coisa assim extremamente complicada para quem tem medo enfrentar, porque ela tem uns sintomas assim, ela chega até a chorar. Se você for ver, eu tenho alunos assim que chegam a chorar no meio da aula e você está dando aula assim, a pessoa está chorando. Eu falei, meu Deus! Aí você vê realmente a gravidade da situação, né? Que a pessoa está chorando. Então, o choro é uma coisa realmente que você tem que levar a sério, né? E isso faz com que a gente tem que respeitar todos esses medos, né? Tem medo de tudo quanto é tipo, né? Tem medo de dirigir, medo de dirigir, medo de altura, que é o meu caso, tenho medo de altura. Tem medo de lugar fechado, tem medo de tudo quanto é tipo, né? E essa é a primeira vez que eu estou fazendo uma live, também a gente não fica numa boa assim, né? A gente fica até um pouco inseguro mesmo, dá até sede. Mas agora eu vou falar um pouquinho de como a gente tem que enfrentar, né? A forma de a gente conseguir vencer esse medo, né? Vou falar para vocês como. Parece uma coisa muito simples, né? Mas não é. Então, a decisão mais difícil é aquela de você realmente colocar uma sunga, colocar uma roupa e se matricular numa academia. Eu acho que essa é a decisão mais difícil que a gente pode enfrentar, né? Que a gente vai ter. Porque é aquele momento lá que você vai ficar tenso na hora de entrar, né? Um momento muito tenso. Então, o restante, assim, é bem aquilo lá, né? Você vai ter um enfrentamento, você vai ter que enfrentar esse medo, não tem outro jeito. Então, um nome técnico seria um enfrentamento gradual e controlado a um estímulo aversivo, né? Se eu colocar assim, falei muito rápido, né? Enfrentamento, você vai ter que enfrentar, isso é fato, né? Se você vai dirigir, como é que você vai perder o medo de dirigir? Entrando num carro e saindo aí com um instrutor, né? Se você vai aprender a nadar, qual a melhor forma? Você tem que ir numa academia. Você vai aprender no mar, numa lagoa, num parque aquático. Então, você tem que enfrentar esse medo. É um enfrentamento gradual e controlado a um estímulo aversivo. Você vai estar sendo meio
meio assim, meio empurrado contra a parede, né? Mas ao mesmo tempo você tem que vencer, né? Você tem que vencer esse medo. E qual que é o melhor lugar para que você consiga vencer esse medo? Não tem outro lugar, senão uma academia. Por quê? Porque a academia ela vai ter uma piscina própria para isso, ela vai estar aquecida, vai estar tratada e principalmente vai ter um profissional qualificado, né? Experiente, né? Não vai colocar uma pessoa que não tem experiência, né? Tem que colocar uma pessoa que tem experiência mesmo, né? E essa pessoa que é experiente, ela vai dar toda a tranquilidade para que essa pessoa que está com medo, ela consiga vencer esses medos, né? Que realmente o que a gente tem que fazer é não tirar sarro, debochar, né? Ficar brincando. A pessoa que tem medo, ela tem que ser respeitada. Então a gente tem que ir muito devagar. Tem que ir muito devagar. Então ela vai entrar na piscina, ela já vai ficar, né? Se ela puder entrar de costas, né? Já vai entrar de frente, que nem a gente faz numa escada, não é uma coisa normal, né? Então ela ensina ela a entrar, vai receber o aluno, né? Vai receber, então vai ensinar ele a descer a escada. Aí ele entrou na piscina, ele vai ver que você tem que ver que a piscina ela dá pé, né? Então se ela tiver com a água aqui no peito, então ela vai se sentir segura. Então ela vai começar e normalmente o professor pede para ela conhecer a piscina, não vai já sair nadando, né? Então ele vai conhecer a piscina, vai dar umas voltas na piscina, ver que ela é tranquila. E depois que ela deu uma volta, essa parte, assim, tecnicamente, a gente chama de ambientação. Ele está conhecendo a piscina. Então, essa parte, ele conhecer a piscina, dá para passar um pouco até rapidamente. Ele vai conhecer a piscina e está tranquilo. A segunda parte, depois que ele se ambientou, conheceu, viu a água, viu a profundidade, conheceu o professor, né? O professor normalmente faz umas perguntas, uma anamnese para saber como é que é, de onde vem esse medo, esse trauma. Então ele começa realmente a outra fase, né? Então elas trabalham meio juntas, né? Mas depois da ambientação tem uma outra fase chamada adaptação, que a adaptação é aquela que a pessoa tem que se acostumar com a água, né? Água no rosto, água na orelha, né? Aquele negócio de água entrando no ouvido, né? Água nos olhos, no nariz. Então ela vai ter que se acostumar com isso, né? Por quê? Porque a flutuação, ela só vem, que é o próximo passo, ela só vem a partir do momento que você coloca sua cabeça na água. Olha, se existe alguém que consegue flutuar com a cabeça fora da água, é preciso conhecer, que é um fenômeno, né? Mas normalmente você tem que afundar a sua cabeça, né? Então para isso você precisa, até é bom que você use um óculos, né, para você abrir, né? Você vai ficar de olho fechado lá dentro, é muito estranho, né? A pessoa já está insegura, ainda vai ficar de olho fechado, é muito estranho. Então essa segunda fase seria mais ou menos uma fase também um pouquinho demorada. Você tem que treinar isso todos os dias. Você tem que acostumar com a água nos olhos, no ouvido, no nariz, né? Então também é uma outra fase. E vem a terceira fase, que eu quero até falar um pouquinho mais sobre essa fase, que é a fase da flutuação, né? Normalmente, quando a pessoa tem medo, o que acontece? Ela não quer tirar o pé do chão, né? Tirar o pé do chão para ela é uma tortura. Então é uma fase assim extremamente demorada, né? Uma fase assim que depende do aluno, demora aulas, demora meses. E tem alunos que demoram até anos, né? Que ficaram assim nesse platô, né, de aprendizagem, demoraram muito tempo,
né? E a pessoa que não tem muita experiência, ela fala, putz, será que realmente ela vai conseguir? Né? Então, para dar aula realmente para quem tem essa fobia, é muito importante ter muita experiência, né? Porque na verdade você tem aquela segurança, você passa aquela segurança para o aluno de que tudo vai dar certo, né? Na verdade você tem que ter fé naquilo que você vai fazer, né? Então, eu acho que aquela pessoa, aquele professor, né, até aquele aluno que se sente inseguro, se você for perguntar numa parte administrativa de uma academia, sabe o que vai acontecer? Ele não quer trocar. Nossa, o Cazu, não, eu só quero fazer aula com o Cazu. Você pode fazer, é normal isso, né? A gente não pode achar que nós somos aquela pessoa, né? Não. Na verdade, a pessoa que está insegura, ela vai ter confiança naquele professor, né? Isso é normal. Então, a pessoa, ela vai, essa fase realmente da pessoa conseguir ter autonomia para conseguir ser independente, largar a barra, largar a mão do professor, né, que você vai puxando assim no começo, é muito comum isso. Largar a prancha é a fase mais complicada, na minha opinião, né? Largar a prancha, ter autonomia para fazer as coisas, que é a famosa flutuação ventral e a famosa flutuação dorsal, né? Por quê? Então vamos à parte técnica. Que a pessoa que tem medo, ela fica rígida, então ela não consegue fazer aquela flexão do quadril, joelho, trazer o pé no chão. Ela quer tirar a cabeça, ela quer tirar a cabeça da água e tentar ver o que acontece. E muitas vezes não dá tempo, né? Aí começa a escorregar, entra em pânico, aí que se acontece uma coisa numa aula, você tem muita chance de até perder o aluno, né? Então você tem que ter muito cuidado, muito respeito, muita calma, né? E a partir daí o aluno vai confiar em você. E se você, logicamente, quando a gente trabalha de frente, a gente também dá alguma noção de costas, né? Ela, para conseguir ficar ter autonomia para levantar de costas para a posição retomada, né, a posição vertical, também é outra coisa que a pessoa precisa de um tempo mesmo. Você precisa ensinar ela a flexionar o quadril, colocar o rosto na água. Não é uma coisa assim fácil, uma coisa assim que demora bastante. Então, normalmente assim, a gente fixa bastante, né, nessa fase de retomada da posição em pé, que é realmente a parte que eu acho que é mais complicada. Tem alunos, eu tenho exemplos assim, uma aluna chamada Soraya que nadava comigo de sala, meu Deus, ela demorou 2 anos para ficar em pé. Tem uma aluna chamada Rosa, não é a Rosa mãe da Cris, mas é uma Rosa que ela demorou muito tempo para vencer o medo da água, mas muito tempo, né? E a gente precisa ter confiança no nosso trabalho, né? Às vezes o aluno ela fica num platô assim que ela não sai daquilo, né? Ela não sai daquilo, ela fica muito tempo naquele movimento e vai tentando. Você precisa ter fé e saber que isso vai ser vencido. Não é fácil, realmente. A paciência, eu acho que profissional é uma coisa que precisa ter, né? Então, se o professor não tem paciência, realmente é muito complicado. Mas a paciência do aluno, aquela resiliência, aquela continuidade, mesmo sabendo que ela está naquele movimento já há alguns meses, realmente não é fácil. Então, na verdade, se você já tem aquela iniciativa, comprou o maiô, comprou a sunga, já está ali na porta, você já deu um passo importantíssimo para a aprendizagem, né? Não é fácil realmente tomar essa atitude.
essa atitude é a atitude principal para quem tem que realmente vencer esse medo de nadar. Aliás, medo para tudo, né? Medo para dirigir, não tem outro jeito. Se você não entrar num carro e sair dirigindo, né? Com uma pessoa do lado, lógico, é gradual e controlado, né? Então você precisa ter esse cuidado, né? Então, para aprender a nadar, não tem jeito. Vai numa academia de natação, né? Tá bom? Muito bem. Então, a partir do momento que ela tem essa autonomia, que ela conseguiu realmente deslizar, né? Conseguiu deitar sozinha, para mim isso aí, como diz a minha esposa, eu tenho vontade, eu fico tão feliz que eu tenho vontade de ir até a pracinha de Sunga, né? Tem uma pracinha aqui perto, eu fico muito feliz, eu fico mais feliz do que até propriamente o aluno, né? Porque, na verdade, assim, pra gente é uma coisa extremamente comum, né? Que acontece no dia a dia do nosso trabalho. Mas, pro aluno, isso é uma vitória, assim, é uma coisa, assim, indescritível, né? Mas eu confesso, quando o aluno consegue, realmente é uma coisa indescritível, é emocionante. É uma coisa assim que é uma felicidade, que é lógico que eu não fico lá chorando na frente do aluno, mas eu tenho uma vontade assim realmente de sair pelado, né? Sair correndo assim, porque eu fico muito feliz, né? Então, graças a Deus, Deus me deu esse dom, né, de ter essa paciência e estamos aí, né? Já há 30 e tantos anos dando essas aulas e realmente é uma coisa que eu gosto, eu faço com amor e realmente eu não me vejo fazendo outra coisa, né, na verdade. Poderia dar aula de vôlei, dar aula de tantas coisas aí, mas a aula de natação é uma coisa que tem, é uma coisa que eu acho que estão na frente das outras atividades. Por exemplo, você vai correr, normalmente você já tem uma noção de corrida, né? Você pode melhorar. Você vai dançar, você tem alguma noção, você tem alguma ideia de como é que faz, né? Mas nadar não é uma coisa assim, você sai nadando. É uma coisa que existe uma coisa chamada medo, né? E esse medo é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Que a gente não tem outro lugar a não ser numa academia de natação. Tudo bem? Muito bem. Então, não querendo fazer um merchan, mas é o seguinte, vou lançar um desafio para vocês aqui, né? Eu faço um desafio para quem quiser vencer esse medo. Eu acho que no meio de tantos alunos aí, deve ter aqueles que têm fobia, né? E eu vou lançar um desafio. Esse desafio seria de 6 meses. Então a pessoa se matricula, ela acerta 6 meses, né? É um investimento que eu acho que não é caro. E se em 6 meses você não tiver uma noçãozinha de ficar de frente, crawl, né, que a gente chama tecnicamente de costas, eu devolvo o seu dinheiro. Tá gravado isso aí? Então, porque em 6 meses eu te garanto que esses 6 meses podem mudar a sua vida, né? Então, vocês podem até imaginar o que vocês essas pessoas, né, que tem um certo pânico com a água, o que vocês já perderam, né, até a sua vida, até agora, assim, o que vocês já perderam, né? Vocês vão num parque aquático, fica sentado numa cadeira. Vocês vão na praia, fica tomando sol e fica embaixo do guarda-sol e fica lá só com a água na canela. Vocês vão numa lagoa, a mesma coisa, né? Então, vocês vão andar de barco, fica tremendo, né? E se é que se anda de barco, né? Então, o que vocês já perderam com essa situação de ter medo da água? Então, é um investimento que, na minha opinião, é o melhor investimento que vocês podem fazer, né? Porque você vai investir
um dinheirinho que pode mudar a sua vida. Vocês vão poder aproveitar o parque aquático, ir na praia sem medo, vocês podem nadar em lagoa, lógico, com todos os cuidados, porque respeito é uma coisa que a gente sempre precisa ter. Mas vai mudar a sua vida, você vai aproveitar, porque eu acho que a pessoa que não sabe nadar, ela rebaixa a sua qualidade de vida. A qualidade de vida dela cai muito, porque ela não aproveita. Isso é muito comum, né? Então, aprenda a nadar, né? Aprenda a nadar, na verdade, é o melhor investimento que você pode fazer. Então, eu não sei se eu tenho muito tempo ainda. Na verdade, o meu objetivo aqui com vocês hoje, na verdade, é tentar convencê-los de que nadar não é um bicho de sete cabeças a partir do momento que você resolve enfrentar isso. Né? Se a partir do momento que você resolve enfrentar, que é a decisão mais difícil, né? A academia é um local apropriado, não tem lugar melhor para que você... É seguro, é controlado, o professor formado, ele sabe o que está fazendo. Então não tem lugar melhor para que você aprenda a nadar, né? E meu desafio está lançado. Quem quiser já pode entrar em contato com a secretaria, com a Simone, com a Mônica, o pessoalzinho que trabalha com a gente na parte administrativa. Eu lanço o desafio, porque pela minha experiência, pouquíssimas pessoas vão demorar mais que 6 meses para ter, lógico, uma frequência boa também, né? Não vai só fazer a matrícula e achar que eu vou, né, uma vez assim que você vai lá, não tem como. Você precisa ter uma frequência razoável. E se você tiver uma frequência boa, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, e aí fica tranquilo que garanto para você que você vai ter uma mudança na sua qualidade da sua vida. Vou mudar a sua vida, né? Eu vejo fotos assim de alunos, né, no Cinet, assim, ela me manda fotos. Aluno que eu tive muito trabalho, né? Nossa Senhora. Mas foi um trabalho muito gratificante, né? A gente até brincava nas aulas, assim, ela se sentia muito bem acolhida nas aulas. Então, passaram-se mais de anos, assim, até ela realmente pegar confiança, mas ela sempre foi muito abnegada, né? Ela sempre foi muito resiliente. E o tempo passou e ela me mandando fotos, assim, de ela entrando na praia, na piscina, aproveitando a vida. Meu, a água faz parte da nossa vida, como diz o Gustavo Borges, né? Então, a ideia realmente é que a minha ideia realmente, o meu objetivo hoje é mudar essa forma de, eu agora tô com essa idade que eu tenho, vou aprender a nadar, pelo amor de Deus, né, gente? Tem uma pergunta aí, Caso. Opa! Então, a Fernanda Malta perguntou: quanto tempo para começar a nadar? Para começar a nadar, ela pode começar depois da pandemia, né? Porque agora a gente não pode realmente fazer nada, mas a partir do momento que ela começar a nadar, vai depender de alguns fatores, né? Da frequência dela, né? Da forma que ela inicia, né? A gente não sabe que estágio que ela está, né? Mas normalmente, assim, se ela for uma hidrofóbica, te garanto que se for muito medo, eu não posso garantir que seriam 6 meses, mas se for uma pessoa assim que tem um pouquinho de medo, que tem uma relação com a água, em 6 meses eu garanto para ela que ela vai ter um bom resultado, né? Agora sim, se eu conseguir convencer vocês, né, de tudo que eu falei aqui, eu vou deixar um espaço realmente para que vocês perguntem, se vocês têm alguma dúvida, pode falar de tudo aqui. Tudo que é de piscina, eu entendo, assim, até de tratamento, de tudo, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição, né? O Bruno está aqui para me dar uma força, né? Então, se ele puder
fazer as perguntas, eu vou respondendo. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, né? Eu tentarei responder da melhor maneira possível. Vamos lá? Pergunta. Apareceu aqui. Pois não. Uma pessoa idosa de 72 anos a 75 anos consegue perder o medo para começar a nadar? Opa, obrigado pela pergunta. É alguma pessoa que você conhece? RM Matsushita. Conheço. Conheço. Bem, é aquilo lá, né? A pessoa que tem 72 anos, ela já vem de um histórico. Eu preciso saber que histórico ela tem, se ela tem muito medo ou não, né? Então, tudo vai depender do histórico que ela tem. Se ela é hidrofóbica, não, né? A gente chama de aquafóbica, tá? Hidrofóbica é uma fase daquela doença chamada raiva. Então, a gente chama de aquafóbica. Então, se ela tem 72 anos, lógico que a gente precisa fazer uma avaliação, conversar com ela, ver, mas normalmente é uma pessoa que muito provavelmente ela vai ter aquela dificuldade de ficar em pé, falando mais facilmente, ficar em pé. Essa vai ser a grande dificuldade normalmente dessas pessoas. Ela tem a dificuldade de ficar em pé, mas ela tem facilidade na flutuação, né? Normalmente a pessoa ela já não está tão forte, né? Então ela já não tem aquela musculatura já mais densa que faz com que a gente não flutue tão bem. Tem os ossos menos assim densos, né? Então favorece na parte da flutuação, né? Então a gente precisa saber realmente esse histórico dela, se ela tem muito medo. Então tem todo esse processo. Mas eu acredito que ele deve estar falando da mãe dele. Acredito que a gente consegue fazer um bom trabalho, porque a vantagem de uma pessoa assim com essa idade é que a flutuabilidade dela é muito boa, né? O difícil realmente é ela conseguir ter a confiança de ter a autonomia de ficar em pé. Essa é o grande trabalho do professor. Ok? Ok. Pergunta da Fabi Capello. Meu Deus! Não consigo boiar, o que faço? Olha, boiar, normalmente a pessoa, ela boia por, assim, ela boia por natureza. O ser humano, se você encher o pulmão, você vai boiar. Por quê? Porque você enche o pulmão, né? O ar, ele é menos denso, né? Então, você enche o pulmão, você vai flutuar. Então, você encheu o pulmão. A mulher, normalmente, ela tem mais gordura corporal. Estou dizendo que seja gorda, né? Mas ela tem gordura corporal na parte de cima, né? Nos seios e no quadril. Então, normalmente, a pessoa, uma mulher principalmente, né? Ela tem muita facilidade para flutuar, assim. Enche o pulmão e afunda a cabeça, né? Porque a partir do momento que ela está com a cabeça para fora, a gravidade, né? Porque se você está com essa parte para fora da água, a cabeça vai estar sob a ação da gravidade. Então ela está sob a ação da gravidade, ela não tem como ela te manter lá, a não ser que você seja mágica, Mr. M, né? Mas se você afundar a cabeça, encher o pulmão, né? Eu faço até um desafio para vocês. Você vai ter dificuldade para afundar. Se você não tem muita noção de natação, a dificuldade na verdade é afundar. Porque para afundar você tem que vencer a força do empuxo, que é uma força assim, se a pessoa não tem muita noção, experimenta colocar a mão no chão, colocar o peito no chão. É extremamente complicado, né? Tanto é que a gente lança aqueles desafios para as crianças de jogar coisinha no chão lá, né? Ou até mesmo para adulto. Eles têm assim, quem não tem muita noção, né? Ela não vai ter dificuldade, né? E quando ela consegue, ela levanta o troféu assim, né? Nossa, consegui. Então, do ser humano, né? Boiar, a partir do momento que você afundar a cabeça, você boia, né? Então, é extremamente... Mas tem gente assim, principalmente o homem, né? O homem,
ele tem um centro de gravidade diferente da mulher. Então, se você falar para um homem boiar, se ele não encher o pulmão, o quadril dele vai descendo, né? Ele vai descendo, vai descendo, vai descendo. Então, se ele só vai conseguir flutuar um pouquinho melhor, depende da pessoa, só vai conseguir flutuar se ele tiver com o pulmão bem cheio mesmo, né? E uma coisa que também ajuda bastante na flutuação, e isso para quem, assim, natação é um esporte assim, é bom para todo mundo, né? Inclusive para aquelas pessoas que não estão em forma, né? Que o formato da pessoa, o volume da pessoa faz com que ela flutue, né? Então, se você for ver, a pessoa que não está tão em forma, ela vai ter uma boa flutuação. Ela vai ficar até em cima da água, tem gente que fica em cima d'água, né? Então, a flutuação é uma coisa assim que vai depender de vários fatores, né? Próximo. Pois Aquela pessoa que tem rinite alérgica, quais cuidados para tomar para iniciar nesta aventura? Wagner Teruak. Opa, isso aí é o meu amigão também. Então, primeiro, hoje assim, normalmente depende das piscinas, aí eu vou falar um pouquinho sobre tratamento de água, né? Então, normalmente quando você trata a piscina, você tem que jogar o quê? Tem outro jeito que não seja cloro, né? Tem outras formas tal, mas normalmente você precisa ter cloro porque a OMS, né? Ela pede que tenha cloro. A sanitária, a vigilância sanitária pede que tenha cloro. Então, aí você vai jogar cloro de várias formas, né? Você vai jogar cloro de balde, né? Que é o mais comum, o pessoal tem um sítio, vai joga de balde, aquelas canequinhas. Você precisa medir para ver quanto está o nível de cloro, né? E aí você depende, tem uma certa medida que é para as pessoas, né? Para as pessoas frequentarem a piscina. E normalmente esse balde que tem o cloro, ele vem com outras coisas, né? Então, essas coisas, esses produtos que jogam nesse balde, né, eles causam essa alergia, né? Para quem tem rinite, assim, tem gente que fica espirrando, assim, na aula. Então, existem hoje tratamentos diferenciados, né? Então, normalmente é alergia ao cloro. Então, o que você pode fazer? Você pode tentar usar uma academia que tem tratamento ao sal, que nem o nosso é a base de sal. Ah, tem cloro? Tem, mas é menos agressivo, né? Então, o aluno ele se sente melhor quando ele entra na nossa piscina, porque ele não sente aquela coceira, a gente fica espirrando, atrapalha até o andamento da aula, porque a pessoa fica espirrando assim na aula, né? E outro tratamento que o pessoal usa bastante é uma base de ozônio, né? O ozônio é um gás, né, O3, que oxida as bactérias da água e tal, mas ao mesmo tempo você tem que, né, pela vigilância sanitária, você tem que ter esse residual de cloro, né? De preferência esse residual de cloro que não seja desses baldes assim que a gente compra, que normalmente a pessoa sente alergia por aí mesmo, tá? Então, eu não sei, eu espero que tenha respondido a sua pergunta, mas a rinite alérgica você pode também ajudar fortalecendo a sua capacidade respiratória, né? A natação ajuda muito nesse sentido, soltar o ar pelo nariz, pegar o ar pela boca, né? Que é uma respiração diferente de uma respiração que a gente tem aqui fora, né? Você tem que reeducar a sua respiração, e esse fato de você expirar pelo nariz e aspirar pela boca, isso vai ajudar muito na sua saúde, né? Então a pessoa que respira dessa forma e dá um ritmo respiratório, ela fica bem, né? Normalmente ela trata esses problemas respiratórios. Isso aí.
A pergunta da Lu Paulina eu não entendi direito. Aí vê com ela aí depois, vamos ver. Qual é exatamente a metodologia Gustavo Borges que é aplicada? Na verdade, metodologia é uma coisa assim, é um método que você usa em qualquer lugar. Então, se você for ver uma escola tem um método, né? Tem vários, né? Ângulo, tem um método. Então, se tem uma apostila que o professor segue, né? Então, se você for ver qualquer escola, método positivo, método isso, método aquilo, é um método que o professor normalmente ele segue para poder ter um controle do aprendizado do aluno, né? Então, a gente optou pelo Gustavo Borges. Por quê? Porque, primeiro, eu sou fã dele, né? Como pessoa, como atleta, como tudo. Então, eu sou fã dele. Fora o fato dele ser uma pessoa, um empresário, né? Uma pessoa que entende, então ele está sempre acompanhando. Então, a gente procura usar a metodologia do Gustavo Borges. Mas é uma coisa que até a metodologia, quando eles vão até vender para os outros lugares, eles falam mesmo. Metodologia, ela não faz milagre, né? Ela não faz milagre, ela vai te ajudar a organizar, a você ter uma linha a seguir, né? Mas realmente, quem vai fazer essa diferença é o professor, é aquele professor que vai estar junto de você. Então, a gente usa a metodologia, a gente faz várias coisas da metodologia, é muito bom, né? É muito bom. Mas a diferença está no professor. É o professor que vai estar no dia a dia com você, acompanhando, vendo o seu dia a dia. Não tem outra forma, não. Então, se você for lá na nossa academia, o professor ele vai te avaliar, ele vai procurar seguir a metodologia. Mas não dá. Se você for ver, qualquer método não dá para ser seguido assim à risca, né? Até mesmo as aulas de ginástica aqui, que a gente segue uma outra metodologia, não dá para seguir. Aí o professor vai ter o método também dele, na forma dele, então ele vai enxergar na forma de corrigir dele, né? Então a metodologia vai te encaminhar, mas a diferença, quem vai fazer é o seu professor. Felipe Biasi. Qual a diferença entre os diferentes tipos de tratamentos da água da piscina? Então, na verdade, o que você precisa fazer com os tratamentos são... você precisa matar as bactérias que estão nela, né? Então, tá lá, tem várias coisas, salmonela, tem várias bactérias que podem entrar, né? Então, como você vai vencer as bactérias que estão na pia, no chão? Na verdade, você vai passar água sanitária. Água sanitária, na verdade, é água com cloro, né? É uma quantidade de cloro que você passa num pano e ela vai matar essas bactérias, né? E a piscina não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir disso. Você vai jogar um cloro, ela tem que ter um residual de cloro, de preferência assim, tem um 2 a 4 ppm, vai depender de cada academia. E na verdade é isso, você precisa filtrar sempre, né? Que ela esteja bem bonita, transparente. Às vezes ela está bonita, transparente, mas ao mesmo tempo ela está infectada, então ela precisa desse cloro, isso é fato. Você pode usar um pouco de ozônio, tem sistema ultravioleta, tem várias formas de você, né? Assim como esse negócio da pandemia, a forma de você tentar matar o vírus é a mesma coisa que você usa na água, né? Que é cloro, ultravioleta, ozônio, pode ver que água sanitária. Normalmente é dessa forma que a gente trata a piscina, né? Mas
posso falar para você, Felipe, o tratamento, a piscina é como se fosse um filho da gente. Ela precisa ser filtrada, precisa ser tratada, precisa ser clorada, precisa ser vários cuidados. É um filho, né? Então quem me conhece sabe que eu vou na academia todos os dias, inclusive domingo, né? Porque eu preciso cuidar, né? Então tudo que você precisa fazer é cuidar da piscina, né? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Juliana, tenho dificuldade de prender o fôlego e acabo cansando muito rápido. Como posso melhorar isso? Bem, aí não tem jeito, esse enfrentamento você tem que aprender a nadar, você vai desenvolver isso, né? Na verdade, você vai desenvolver. Você é nadando, né? A gente tem até uns clichês, descansa nadando, né? Que na verdade você precisa nadar, né? Então chega numa fase da aprendizagem que você já aprendeu a nadar, então você já sabe nadar. O que você vai fazer? Você vai tentar desenvolver esse aprendizado. Então lá na nossa academia você vai para uma outra piscina, né? E lá você vai desenvolver técnica, vai desenvolver melhorias de natação, inclusive você vai tentar se desgastar, tentar nadar o tempo todo, né? Então a gente brinca lá na academia que quando você estiver acabando o exercício, você vai ter que descansar nadando. Isso é uma coisa fisiológica, né? Uma coisa normal. Você terminou uma prova de corrida, você não vai ficar parado, você vai descansar andando. Você terminou alguma coisa na natação, você descansa nadando. Então vai chegando uma fase da aprendizagem que entra numa outra fase chamada condicionamento físico e aperfeiçoamento, que é melhorar a sua técnica e melhorar a sua capacidade respiratória, né? Então isso é com o tempo, né? Você vai melhorar a sua corrida praticando, você vai melhorar a sua resistência na natação nadando, né? Então não tem outra forma, ok? Pergunta do Felipe Biasi de novo. Okay. Quais os principais desafios para quem quer ir além das piscinas e começar a nadar no mar? Na verdade, assim, a pessoa aprende a nadar na piscina, ela aprende a nadar com a cabeça, assim, normalmente o mais horizontal possível, né? Por quê? Senão você vai enfrentar a gravidade, né? Se você levanta a cabeça, você cria uma resistência frontal, aí fica muito complicado, né? Você nadar numa piscina toda hora levantando a cabeça. Então, quanto menos gravidade você usar, é melhor. Então, se você levanta a cabeça, se você abaixa o quadril, você vai criar muita resistência com a água, né? Isso chama-se hidrodinâmica. Então, quanto menor a resistência, melhor. Só que no mar não tem raia, né? Normalmente não tem raia. Não tem aqueles azulejinhos que você segue, né? Sabe, até o momento de fazer a cambalhota. No mar não tem isso. Então a sua maneira, né? A maneira com a qual você vai nadar no mar é um pouco diferente, né? Porque quando você vai nadar no mar, você tem que seguir algum caminho, senão você vai embora, né? Então você vai passar por umas boias. Então você tem que estar meio olhando para onde você está nadando. Então, lógico que você não vai nadar com a cabeça para fora, né? Mas em alguns momentos você vai ter que levantar a sua cabeça para olhar essa boia, né? Para onde você está se dirigindo. Então, dá para treinar isso na academia? Dá, claro que dá, né? Mas são características diferentes. Você vai nadar de costa no mar, é legal até, você vai flutuar mais, né? Porque a água do mar é mais densa do que a água da piscina, você vai sentir até mais fácil, mas você vai se direcionar por onde? Não tem bandeirinha, não tem nada, não tem raio, né? Então, vai nadar peito? É um nado lento. Se você for fazer uma competição, né? Normalmente a gente nada para se localizar, né? Então, as características de você nadar no mar
são um pouco diferentes da piscina, né? Tem algumas vantagens, que normalmente você vai flutuar muito melhor, né? A densidade da água do mar é bem maior do que a água da piscina. Então você vai flutuar mais, você vai fazer menos força a partir do momento que você passa as marolas, né? Mas tem esse negócio, né? Não tem raia, não tem azulejo para você seguir. Eu acho que a principal quando você for nadar no mar, eu acho que é aquele enfrentamento, né? O psicológico, né? Você vai estar num lugar que muito provavelmente não vai dar pé. Aí que você precisa trabalhar isso, né? Trabalhar esse psicológico. E eu acho que é o grande desafio. Quem vai nadar no mar é realmente enfrentar, talvez pedir uma ajuda no começo, né? De quem já está mais acostumado, ou até uma pessoa que está lá para te acompanhar. E são essas diferenças mesmo, né? Tem a parte mais fácil e a parte mais difícil. Silvana Mary, qual idade é indicada para as crianças iniciarem a natação? Nossa Senhora! Para você ver. A criança, se você quiser, ela pode aprender a nadar, ou pelo menos ter uma boa noção, né? A adaptação com a água, porque nadar, a partir do momento que ela está com a coordenação assim, a partir de 5, 4 anos, mas ela aprende, assim, ela tem convivência com a água antes de andar. Pode ver, 6 meses você pode entrar com uma criança na piscina, junto com os pais, né? Mas com 6 meses, ela não vai andar com 6 meses. Então você pode colocar, assim, trabalhar com uma criança numa escola de natação a partir de 6 meses, como é lá na academia. Até menos, né? Até recém-nascido. Mas, assim, normalmente a gente já começa cedo, porque quando a criança começa cedo, ela já vai tirando esses bloqueios, né, que o pai coloca na criança, que vai afogar, que tem tubarão, não sei o que. Ela já vai tirando isso, ela vai se adaptando. Então, quanto mais cedo você começar, melhor, porque ela vai se soltando na água, né? Ela vai ficar sempre muito bem adaptada com a água. Então, o aprendizado com uma pessoa que já é bem adaptada com a água é muito mais fácil, é assim, bem tranquilo. Agora, a idade, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo você tiver a oportunidade de colocar, sei lá, seus filhos, mais fácil ela vai ter mais oportunidade de aprender mais rapidamente, né? Então, e quanto mais tarde também, a gente pode falar que nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Tem pessoas que eu ensinei a nadar com 70, 80 anos, né? Não vai ser um campeão olímpico, né? Não vai ser um campeão olímpico, mas aprenderam da forma dela, né? Então não tem idade para aprender, né? Quanto mais cedo melhor. E também não tem idade para começar. Você pode começar com qualquer idade, né? É não ter vergonha, né? Tem aqueles alunos lá que você tá lá dando aula, aquelas crianças, né? Aquelas crianças nadam, estão atravessando para lá, para cá, e eu aqui. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Isso é um bloqueio, né? Então, vá com calma, que todo mundo consegue aprender a nadar, de uma forma ou de outra. Cazu, Oi. Anderson Gomes. Cazu, dá uma dica para aumentar a resistência na natação. Então, no caso, eu até conheço é um aluno meu, né? Nada comigo de sábado. A resistência, lógico que se você vem nadando todos os sábados, né? Você é um aluno aplicado. O que acontece? Você só nada de sábado, né? Se você nadar de sábado, você vai ter o seu desenvolvimento, né? Mas não é a mesma coisa de você nadar 2, 3, 4 vezes por semana, né? Então,
E só tem uma forma realmente da gente desenvolver isso, nadando mais vezes, e se você tiver a oportunidade, fazer uma outra atividade, né? Tem certas coisas que são muito importantes assim na vida da gente, né? Alongamento, você precisa ser uma pessoa flexível, né? Para fazer as nossas atividades, você precisa ser uma pessoa forte, né? A natação, ela desenvolve tudo isso, mas não é uma coisa assim que vai te ajudar naquele ponto, né? Na flexibilidade. Mas se você tiver uma boa flexibilidade, né? Um trabalho de força vai ajudar bastante, né? Então, sugiro, né? Se você aprendeu a nadar, como é o caso, você já aprendeu a nadar, sugiro que se você realmente quer melhorar a sua resistência, vá mais vezes, né? Vá mais vezes, e se você conseguir, pratique atividades que vão trabalhar flexibilidade, força, né? Resistência, várias coisas que vão te ajudar, mas principalmente essa parte de você nadar mais vezes. Uma vez, assim, realmente você vai ter a sua melhora, né? Vai ter a sua melhora, mas não vai ser aquela melhora que a gente espera, realmente. O Wagner Peruá, que existe alguma restrição para quem gostaria de praticar a natação? Bem, na verdade a natação ela é muito democrática, né? Todo mundo pode aprender, né? Mas, assim, existem aquelas pessoas que têm problemas já adquiridos, né? Ela normalmente já tem uma lordose. Na verdade, a lordose é uma hiperlordose, né? Na verdade, a lordose é uma curvatura normal. A hiperlordose é quando a curvatura é acentuada da coluna lombar. Então, determinados nados já fica assim um pouco complicado, né? Ela pode sentir uma dorzinha. Não quer dizer que ela não possa fazer, né? Mas ela pode sentir, né? E o nado borboleta também é um nado que você trabalha muito essa parte de subir, descer, então trabalha essa parte da coluna também bastante forte, né? Mas se eu falar para você que você não pode fazer, eu posso também cercear de algumas coisas, né? Então é muito complicado, né? Mas normalmente nado peito, por exemplo, que é o nado que a gente imita um sapinho, ele exige muito do joelho. Mas eu vi gente que com problema no joelho que nadava um peito maravilhoso, né? Então eu não posso chegar para você e falar que você não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Às vezes você se sente bem, né? Então, mas normalmente peito e borboleta são nados assim que podem te acarretar alguma coisa, podem. E o nado crawl e costas são nados assim que trabalham com a coluna um pouco mais estabilizada. Então, assim, normalmente até os médicos indicam, né, para você praticar nado crawl e costas, né? Então, normalmente são recomendações básicas que a gente tem na natação. Nossa, tá acabando, meu Deus! Exatamente, se despede aí porque senão vai encerrar. Tá legal. Gente, nossa, foi muito legal. Queria agradecer a assistência de vocês aí. Eu espero ter ajudado, né? Eu espero ter realmente atingido o meu objetivo, que na verdade é encorajar vocês para que vocês façam uma aula. Meu desafio está em pé, não adianta, eu vou cumprir. Se você realmente não tiver um bom desempenho em 6 meses, eu devolvo o seu dinheiro, não tem problema não, né? Porque a minha experiência, né? Minha experiência de 34 anos faz com que eu realmente aposte nisso. Agradecer imensamente por vocês deixarem entrar na casa de vocês, né? Invadir a casa de vocês aí. E muito obrigado por tudo aí, gente. Obrigado pela audiência. Valeu. Aê! Faltou umas 3 perguntas, mas